Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 27 de dezembro de 2017. Ex-mulher de atirador que matou 26 no Zewa diz que ele tinha demônios dentro de si. A primeira mulher de um homem que no domingo 5 matou 26 pessoas em uma ecreia no estado americano do Texas disse, em entrevista a um canal de TV americano, que vivia em constante medo do ex-marido e que ele tinha muitos demônios dentro de si. Ele simplesmente tinha muitos demônios ou ódio dentro de si, disse Tessa Brennaman, 25, à emissora CBS em entrevista exibida na sexta-feira 10 no Zewa. Tessa foi casada com Devin Patrick Kelly, que cometeu o ataque a uma igreja batista da cidade de Sutherland Springs durante um culto. Kelly teria se matado após bater o carro enquanto tentava fugir de moradores que o perseguiram após o ataque. Em 2012, Kelly, que foi militar da Força Aérea Americana, afirmou autoridades ter agredido Tessa e fraturado o crânio do filho dela. A CBS, a ex-mulher do atirador, descreveu um casamento repleto de abusos, inclusive com uma ameaça de morte por causa de uma multa por excesso de velocidade. Ele tinha uma arma no coldre e puxou essa arma, botou na minha têmpora e disse: "Você quer morrer? Você quer morrer?", contou Tessa na entrevista, na qual relatou também ameaças de Kelly e a sua família. Após confessar os crimes, Kelly foi sentenciado e passou um ano em uma prisão militar. Depois do assassinato em massa, a Força Aérea reconheceu que não repassou ao sistema federal a condenação de Kelly por violência doméstica, o que poderia ter impedido que comprasse armas. 11 pessoas ainda estão internadas por se ferirem no ataque a tiros. O pastor da ecreia, que foi palco do crime, cogita demolir a edificação e erguer um memorial no lugar. Um culto em memória das vítimas foi realizado no domingo 12/11 em um local próximo ao templo. No Livro dos Médiuns, Allan Kardec esclarece que a obsessão é o domínio que alguns espíritos podem adquirir sobre certas pessoas. São sempre os espíritos inferiores que procuram dominar, pois os bons não exercem nenhum constrangimento. Os bons aconselham, combatem a influência dos maus, e se não os escutam preferem retirar-se. Os maus, pelo contrário, agarram-se aos que conseguem prender. Se chegarem a dominar alguém, identifica-se com o espírito da vítima e a conduzem como se faz com uma criança. Assim, tal fenômeno existiu em todas as épocas da humanidade, de tal modo que, na época de Jesus, usava-se o termo possessão para denominar os fenômenos de cunho obsessivo. Recordemo-nos de quando Jesus caminhava e deparou com um homem mentalmente perturbado. O homem inquiriu o mestre: "Quem és tu?" Jesus respondeu: "Eu sou Jesus, e tu, meu irmão, quem és?" O homem, totalmente desequilibrado, disse: "Tu não, nós somos legião." Jesus, sabendo perfeitamente que tratava-se de um processo obsessivo, asseverou: "Legião, sai dele." E rendendo a perfeição do mestre, os espíritos inferiores foram-se e deixaram aquele homem em paz. A obsessão apresenta características diversas que precisamos distinguir com precisão, resultantes do grau do constrangimento e da natureza dos efeitos que este produz. A palavra obsessão é, portanto, um termo genérico pelo qual se designa o conjunto desses fenômenos, cujas principais variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. As causas da obsessão variam, de acordo com o caráter do espírito.
E, às vezes, uma vingança que este toma de um indivíduo de quem guarda queixas da sua vida presente ou do tempo de outra existência. Muitas vezes, também, não há mais do que o desejo de fazer mal ao espírito, como sofre, entende de fazer que os outros sofram, encontra uma espécie de gozo em os atormentar, em os vexar, e a impaciência que por isso a vítima demonstra mais o exacerba, porque esse é o objetivo que colima, ao passo que a paciência leva a cansar-se. Com o irritar-se e mostrar-se despeitado, o perseguido faz exatamente o que quer o seu perseguidor. Esses espíritos agem, não raro, por ódio e inveja do bem, daí lançarem suas vistas malfazejas sobre as pessoas mais honestas. Um deles se apegou como tinha uma honrada família do nosso conhecimento, a qual, aliás, não teve a satisfação de enganar. Interrogado acerca do motivo por que se agarrar a pessoas distintas, em vez de o fazer a homens maus como ele, respondeu: estes não me causam inveja. Outros são guiados por um sentimento de covardia, que os induz a se aproveitarem da fraqueza moral de certos indivíduos, que eles sabem incapazes de lhes resistirem. Um destes últimos, que subjulgava um rapaz de inteligência muito apocada, interrogado sobre os motivos dessa escolha, respondeu: tenho grandíssima necessidade de atormentar alguém, uma pessoa criteriosa me repeliria, ligo-me a um idiota, que nenhuma força me opõe. Podemos ressaltar que as causas da obsessão são as seguintes: vingança de espíritos contra pessoas que lhes fizeram mal nesta reencarnação ou em outras reencarnações. Simples desejo de fazer os outros sofrerem, por ódio, inveja, covardia, pois o espírito inferior se compraz em fazer alguém infeliz para usufruir dos mesmos condicionamentos que tinham quando na vida física, induzem os obsidiados a cometê-lo cigarro, drogas, sexo, e que apegos às pessoas pelas quais tinham grandes paixões quando em vida, por interesses em destruir, desunir, dominar, provocar o mal, manter distúrbios, partindo de espíritos inteligentes das hostes inferiores. Os espíritos André Luiz e Emanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier e Aldo Vieira no livro Estude Viva, apresentam o texto Na Cura da Obsessão, onde fazem as seguintes orientações no trato do obsidiado: reconhecer no obsidiado, seja ele quem for, um familiar doente a quem se deve o máximo de consideração e assistência. Equilibrar a palavra socorredora, dosando consolo e esclarecimento, brandura e energia. Não desconsiderar as necessidades do corpo ante os desbaratos da alma, conjugando os recursos da medicação e do passe, da higiene e da prece. Incluir o trabalho por agente curativo, de acordo com as possibilidades e forças do paciente. Abolir as sugestões de medo no trato com o obsesso, evitando encorajar ou consolidar o assalto de entidades menos felizes. Tratar os espíritos perturbados que, porventura, se comuniquem no ambiente do enfermo, não à conta de verdugos e sina, categoria de irmãos credores de assistência e piedade. Impedir comentários em torno da conversação desequilibrada ou deprimente dos desencarnados infelizes. Policiar modos e frases que exteriorizem, convencendo-se de que o obsidiado, não raro, representa, só por si, toda uma falange de inteligências necessitadas de reconforto e direção, conquanto invisíveis aos olhos comuns. Evitar suscetibilidades perante supostas ofensas no clima familiar do obsidiado, entendendo que uma obsessão instalada em determinado ambiente assemelha-se, às vezes, a um quisto no corpo, deitando raízes em direções variadas. Compreender ao invés de emocionar-se. Abster-se de tabus e rituais, cujos efeitos nocivos permanecerão na mente do obsidiado depois da própria cura.
Solicitar a cooperação de amigos esclarecidos que possam prestar auxílios ao doente. Controlar-se. Desinteressar-se com os sucessos da cura, tendo em mente que lhe cabe fazer o bem com discrição e humildade. Ensinar, mas igualmente exercer a caridade, observando que, em muitos casos, o obsidiado e os que lhe compõem a equipe doméstica são pessoas necessitadas até mesmo do alimento comum. Suprimir, quanto possível, os elementos que recordem tristeza ou desânimo, aflição ou tensão no trabalho que realiza. Não atribuir a si os resultados encorajadores do tratamento, menosprezando a ação oculta e providencial dos bons espíritos. Educar o obsidiado nos princípios espíritas, encaminhando a um templo doutrinário em que possa assimilar as lições lógicas e simples do espiritismo. Socorrer sem exigir. Amparar o companheiro necessitado, sem propósitos de censura, ainda mesmo que surjam motivos aparentes que o induzam a isso, recordando que Jesus Cristo, o iniciador da desobsessão sobre a terra, curava os obsidiados sem ferir ou condenar a nenhum. Esta foi a crônica do amanhecer de 27 de dezembro, por Feijão.